Imagine que você tem uma característica no corpo ou no modo de agir que não te agrada, que gostaria de mudar. E isso vira motivo de piadas de mau gosto. Quanto mais você se incomoda, mais as brincadeiras aumentam. Como seria conviver com esta prática? É o que tentam descobrir todos os dias as pessoas que sofrem de bullying, como são popularmente conhecidas as atitudes agressivas e repetitivas sem motivo aparente. E este é o tema do nosso programa, que começa agora. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre a lei que combate o bullying e como lidar com esta situação. A nossa Constituição determina que a lei deve punir qualquer discriminação que atente aos direitos e liberdades fundamentais. Aqui no estúdio, eu converso com Luiz Cláudio Mediorim, advogado especialista em Direito da Educação, e com a psicóloga Ângela Uchoa Branco, doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutora Ângela, eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente o que caracteriza o bullying. O bullying é caracterizado por essas implicâncias repetitivas, humilhações repetitivas que as crianças sofrem em sala de aula ou fora dela. Então, está muito associado com a ideia do contexto escolar, o termo bullying. Doutor Luiz Cláudio, e a gente tem ouvido cada vez mais falar desses casos. Essa prática tem crescido ou ela está sendo mais divulgada? Eu acho que está sendo mais divulgada, porque o bullying sempre existiu. Agora nós temos um nome, Nós temos, através da lei que instituiu o Programa Nacional de Combate ao Bullying, nós temos assim, a conceituação do que é bullying, Então, realmente, essa prática sempre existiu e as pessoas conviviam com ela de qualquer forma, E sofriam muito e ninguém sabia como lidar. Agora, algo está acontecendo de diferente porque já está chegando essa questão para debate dentro da escola e também fora da escola nos tribunais. E como combater esse tipo de agressão física e verbal. Uma lei que entrou em vigor este ano instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o bullying, em todo o país. A mudança de comportamento desse menino foi um reflexo do bullying praticado por 2 colegas de sala contra ele. As agressões aconteceram há 3 anos. Os meninos me batiam, me xingavam, brigavam comigo, xingavam minha mãe também. Eles diziam que eu era muito ruim, que eu não merecia estar na sala, que eu era muito feio. Uma pesquisa feita no ano passado mostra que o número de casos nas escolas aumentou de 5% para 7%. O levantamento aponta ainda que mais de 20% dos estudantes já praticaram algum tipo de bullying contra colegas, o que proporcionalmente é maior entre os meninos. Para mudar essa realidade, é preciso conscientizar as pessoas, e é o que prevê a lei que entrou em vigor em fevereiro desse ano. A norma estabelece que todo ato de violência física ou psicológica contra alguém ou grupos que caracterize bullying tem que ser combatido. Às escolas cabe promover campanhas levando o tema para salas de aulas. A lei prevê ainda que a punição dos agressores deve, quando possível, privilegiar mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil. Para esse professor, o papel da escola no combate ao bullying é fundamental. É importante que exista uma ação coordenada, permanente, persistente dentro do projeto pedagógico da escola. Algo que seja institucional. Que a escola faça isso com todos os professores e que todos os professores sejam agentes de trabalho nessa área. Doutor Luiz Cláudio, essa consciência da importância do papel da escola já existe hoje, já é difundida nacionalmente? Cada vez mais há essa difusão da ideia de que a escola é responsável pela integridade física e moral dos seus alunos enquanto eles estiverem sob a sua guarda. E isso é uma construção jurisprudencial dos nossos tribunais. Então, quer dizer, se os tribunais tiverem que se pronunciar nesse sentido, é porque muitas causas já estão chegando até o tribunal. Doutora Ângela, e que tipo de ações e de campanhas surtem efeito junto aos jovens? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que chamar a atenção para a importância da prevenção
né? Se fala muito em punição, assim ou assado, mas a prevenção é que é fundamental, e essa consciência, às vezes ela está apenas no discurso das escolas, do discurso de uma maneira geral, e não nas práticas que são adotadas no dia a dia das salas de aula, dos professores, dos diretores, daqueles que são responsáveis pelas vivências e experiências que a criança tem lá dentro. Agora, que tipo de ações e de campanhas fazem efeito junto aos jovens? O que é preciso mostrar para poder mudar a realidade? Eu poderia começar dizendo o que é que não funciona e que nós temos visto na prática muitas escolas partirem nessa direção sem sucesso. O que é que não funciona? Não funciona ficar dando aulas sobre o assunto, chamar pessoas para fazer palestras, passar um filme e ficar por isso mesmo. O que funciona é partir para atividades que sejam atraentes, que realmente engajem as crianças e os adolescentes num processo de discussão sobre o tema e num processo de sensibilização com relação ao outro, à pessoa do outro, o respeito à diversidade, enfim, o respeito ao ser humano. Então, nesse sentido, se a gente trabalhar as emoções para que eles realmente se sensibilizem, a gente tem uma boa chance de chegar a essa prevenção que queremos. Agora, doutor Mediorim, quando a prevenção não funciona como a doutora Ângela disse que tem que ser feito aqui, é preciso a punição. E a lei prevê que, quando possível, a punição deve ser no sentido de engajar o jovem, aquele agressor, numa prática de combate ao bullying. O senhor acha que isso é suficiente? Olha, com certeza, como a doutora Ângela colocou aqui, realmente nós precisamos sair dessa retórica, porque as escolas escondem o que acontece de ruim dentro dos seus muros, né? E acho que parte muito dos pais, parte do lar também, esse engajamento, para dizer para os filhos, como eu faço com os meus filhos, né, desde pequenos, chegou alguém, seja qual for a característica dele, até para a gente incluir todos nessa diversidade que existe, se é gordo, alto, magro, negro, branco, vocês vão acolher essa pessoa, porque é importante, vocês vão fazer com essa pessoa o que vocês gostariam que fizesse com você. Então, tudo é muito bonito, a lei está aí, né, ela não prevê punição, mas nós já temos um cipoal de leis aí que classificam a questão dos maus tratos, mas quando falha tudo isso, quando falha o diálogo, aí, infelizmente, de uma forma organizada e muito bem equilibrada, os pais devem buscar os direitos. Em primeiro lugar, notou que o filho está desanimado para ir à escola, tem que conversar com os filhos, porque às vezes o bullying acontece de uma forma que o agressor intimida aquela criança ou adolescente, ele não pode falar. Que ele nem conta em casa, né? Agora é preciso registrar isso. Registrar por escrito essa reclamação primeiro na escola para que ela tome providência. E depois você pode ir ao Conselho Tutelar, a Delegacia da Criança e do Adolescente, Ministério Público e Justiça em último caso. Agora, doutora Ângela, a lei fala aí nos mecanismos de punição alternativa. Que exemplos que a gente pode dar desses mecanismos? Muitas vezes a escola não é que ela esconda, é porque ela também não sabe identificar e acha que aquilo faz parte de uma brincadeira. Só que bullying não é brincadeira, bullying realmente é hostilidade, é agressão. E se os professores passarem a prestar mais atenção a todos os seus alunos, ele vai ser capaz de perceber onde as coisas estão ocorrendo. E o que fazer? Eu vejo muito no sentido de, uma vez detectado o bullying, o professor se aproximar dessas crianças e conversar com elas. Então, eu não consigo pensar em punição assim a priori. Eu gostaria sempre de pensar em possibilidades outras, da gente não precisar chegar a nível de ter que fazer denúncias e ter que partir para soluções mais drásticas. É claro que isso aí tem situações que não tem outro jeito, que realmente você tem que defender a criança que está sendo vítima. Nós temos uma dúvida de um telespectador. Vamos ver. Se meu filho sofre bullying na escola, qual medida eu preciso tomar? Doutor Luiz Cláudio. Pois é, a primeira coisa, a primeira atitude do pai, fazer por escrito e protocolizar junto à coordenação ou na secretaria uma reunião e explicar o que aconteceu, que horas, quem foi a pessoa, o agressor ou o grupo, porque às vezes não é a mesma pessoa, é mais de uma pessoa, né? E a partir daí abrir um diálogo ali. O que não deve fazer ao pai jamais tentar levar
a conversa com o pai do agressor, porque isso daí pode partir por até uma briga de adulto. A escola tem responsabilidade pelo que acontece dentro dos seus muros, né? Então, a partir do momento que fica registrado isso daí, você espera um retorno da escola para que ela diga qual foi a solução ali adotada e verifica, né, doutor, se foi o suficiente aquela intervenção. A partir daí, você vai tomar outras medidas que vão sair de dentro da escola até chegar, se for necessário, como a doutora Ângela falou, até a justiça em último caso. Doutora Ângela, e como identificar que é o momento de agir? Teve a primeira brincadeira, já é hora de prestar atenção ou não precisa exagerar tanto? Não existe a primeira brincadeira. Ou é brincadeira, e aí todo mundo se diverte, ou então é realmente uma situação de humilhação. Eu acho que o professor, se ele estiver suficientemente informado, preparado, sabendo observar e vendo quanto que isso é importante para a dinâmica da sua sala de aula e para a saúde de todos os seus alunos, né, ele vai ser capaz de tomar algumas providências, sempre com o apoio da direção. O que eu acho que falta muitas vezes é a própria escola se organizar em termos de educadores, direção, para encontrar soluções, encontrar sugestões que possam atuar no sentido dessa tolerância zero. O professor saber já entrar em cena logo da primeira vez. E é difícil identificar até onde vai a brincadeira e quando começa a humilhação, doutora Ângela? Quando você conhece os seus alunos, talvez uma pessoa de fora não, mas quando você é o educador e você conhece os seus alunos, você vai saber interpretar quando aquela, aspas, brincadeira realmente tem por objetivo a humilhação, a hostilidade e a agressão com o coleguinha. Então, aí o professor tem que ser responsabilizado. Para isso, ele tem que ser orientado. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Aqui no estúdio, eu recebo a psicóloga Ângela Branco e Luiz Cláudio Mediorim, advogado especialista em Direito da Educação. No programa de hoje, a gente conversa sobre como combater o bullying e o que esta prática de atitudes agressivas e repetitivas pode provocar na pessoa que é vítima. O estudante Vitor deu um depoimento à nossa equipe falando sobre este sentimento. Isso vai acabar interferindo no seu desempenho, tanto na escola quanto no trabalho. Eu entendo disso porque a vida inteira eu cresci sofrendo bullying e à medida que o tempo foi passando eu vi o quanto isso gerou bloqueios em mim e isso pode gerar em qualquer pessoa. Doutora Ângela, os efeitos do bullying podem ser sentidos em qualquer fase da vida? Com certeza. Infelizmente, como o bullying é muito frequente, desde até da pré-escola isso acontece, né, desse período antes da escola formal até a universidade, como você vê no caso dessa pessoa que acabou de dar o depoimento. E o que fazer para que os efeitos desse tipo de agressão não sejam duradouros? Para que uma coisa que acontece quando você era criança não acaba interferindo no restante da sua vida? Isso vai depender muito de como que isso foi vivenciado no momento em que ocorreu. E como que a família participou ou não, apoiou ou não essa criança ou esse adolescente. A depender desse apoio, se ele existiu ou não, eu acho que os resultados vão ser bastante diferentes. No caso de não haver apoio nenhum, aí realmente nós estamos tratando com circunstâncias muito especiais e que sugeriria, nesse caso, que a pessoa buscasse uma orientação psicológica. E as providências legais, doutor Luiz Carlos, elas são diferentes de acordo com a fase da vida em que aquilo acontece? Quando cessa todo o diálogo, quando isso já transpôs todos os limites toleráveis, né? Então aí o pai, os pais devem tomar providências enérgicas, né? E nesse quesito, todos são responsáveis. Tanto os gestores, que respondem civil e criminalmente, o professor pode responder, os pais do agressor também, e o agressor, dependendo da idade, nós temos aí medidas protetivas, medidas socioeducativas, né, que estão no ECA. Então, realmente, esse é um ponto que a gente não quer chegar. Então, as escolas precisam de agir com muita rapidez para que essa marca não fique ali e não gere um constrangimento até para a instituição, né?
E não é só no mundo real que as agressões são impostas. Muitos se escondem atrás das telas de computadores para disparar ofensas e comentários maldosos. O bullying não é praticado só fisicamente. As agressões podem vir pela internet, pelas redes sociais, grupos de bate-papo e e-mails. As ofensas virtuais, chamadas de cyberbullying, não são controladas por provedores de sites e programas e, por isso, só serão punidas caso descumpram determinação judicial para retirarem o conteúdo do ar. A Justiça entende que 24 horas é o prazo razoável para que as empresas retirem as ofensas da rede. Já é grave para quem é constrangido, humilhado e subjugado. Você imagina num ambiente como um ambiente virtual, né, que atinge um universo muito maior de pessoas que vão ver e que vão comentar e que estão por trás de um anonimato. Doutor Medeirin, a psicóloga falou uma coisa interessante, que na internet as imagens, as coisas faladas ali vão com muito mais rapidez e atingem muito mais pessoas. A punição para o cyberbullying, ela é diferente? Não é incomum vermos adultos se estranhando nas redes sociais. Imagina as crianças e adolescentes que ainda não sabem vivenciar toda essa situação, que às vezes se expõem mais do que deveriam se expor. Né? Então, nós temos agora, a partir da lei Carolina Dickmann, de 2012, depois 2014, o Marco Civil da Internet, nós temos ali a tipificação deste crime. Né? Então, eu costumo dizer que no âmbito da escola é um desafio ainda maior, porque o que acontece fora da escola repercute muitas vezes lá dentro, né? Imediatamente dentro da escola. E as escolas não podem ficar alheias a isso aí. E é um desafio maior. Então, você tem punições graves, né? Tanto para o provedor da internet, que ele responde subsidiariamente pelo agressor. Caso ele não retire, né? E caso o agressor não seja encontrado, caso ele não colabore com a justiça. Então, tem aí punições para todos, né? Agora, é importante que essas punições, em se falando em menor de idade, tudo vai ser no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também os pais ou a escola, se não for diligente, se não souber lidar com esse problema, podem responder também. E como lidar com essa questão na internet, doutora Ângela? Na internet é um pouco mais complicado. O que eu estava pensando aqui, na medida que ele falava, é sobre essa grande responsabilidade da escola, né? Mas nós temos que tomar um cuidado para não apenas culpabilizar a escola pelo seguinte: na verdade, o que está acontecendo ali é reflexo das relações e das interações humanas das pessoas em nossa sociedade em geral. Por isso que o cyberbullying é bastante importante e vem se tornando cada vez um problema mais grave, né? Como lidar com isso? Eu acho que a medida, no caso, é medida judicial mesmo, é buscar um trabalho de detetive para que isso saia do ar e a pessoa possa ser apoiada para sobreviver a uma exposição de humilhação. Então, eu vejo que nós temos que tomar muito cuidado também de não querer culpabilizar apenas escola ou família, ou isso ou aquilo. Não é culpa de internet. Na verdade, é a nossa cultura, que é uma cultura muito hostil, onde as pessoas se hostilizam, se humilham e acham que para se darem bem na vida e serem felizes, precisam diminuir os outros. Então, essa competição e esse individualismo que está na raiz do bullying e de todo assédio moral que ocorre em todo o contexto. Bom, vamos a mais uma pergunta feita nas ruas. Se eu presenciei alguém sofrendo bullying, eu posso denunciar no lugar da pessoa? Doutor Luiz Cláudio, é possível? Essa denúncia ela pode ser feita anonimamente, sim, à escola, ou ele pode chegar na escola ou na faculdade e falar: ó, eu vi, porque muitas vezes a vítima do bullying é uma vítima que ela é indefesa, ela está fragilizada e às vezes ela não vai contar quem é o agressor. Porque ela está sofrendo uma pressão também psicológica para que isso não ocorra. Então, é o tipo do crime, é o tipo de delito que deve, sim, ter essa abertura para se fazer a denúncia, né? No Ministério Público, na escola. Eu acho que é possível a gente fazer isso. Ele não pode ajuizar uma ação em nome próprio para garantir o direito alheio, né? Vamos conferir a última pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Tem diferença entre bullying e assédio moral?
Doutora Ângela. Na verdade, se trata da mesma dinâmica perversa. Como eu falei anteriormente, o assédio moral sempre existiu nos mais variados contexto da sociedade, e o bullying passou a ser um termo utilizado por um psicólogo que foi trabalhar essa questão no contexto da escola. Então ele passou a ser popularizado. O que é bullying? É essa perseguição, essa humilhação repetitiva que ocorre no contexto da escola. Mas na verdade é um tipo de assédio. Então quando você pensa no ambiente do trabalho, em outros contextos, o que você observa ali é o assédio moral, ou seja, faz tudo parte de um mesmo contexto de hostilidade e desprezo pelo outro. E como o bullying é visto pela sociedade? A nossa equipe foi às ruas para conferir as opiniões. É natural do homem fazer chacota, né, com outros homens, fazer brincadeiras, tá? O problema é quando essas brincadeiras elas avançam para um apelo contra a dignidade. É importante saber que o bullying vem de um sistema de crenças e valores que estão arraigados na nossa sociedade e são reproduzidos culturalmente. E que para combater o bullying a gente tem que também ter uma mudança cultural. As pessoas não sabem muito sobre isso e elas consideram que é um problema normal e na verdade isso afeta muito o psicológico da pessoa e acaba afetando o ciclo de trabalho e a efetividade da pessoa. É importante reforçar essa ideia de que bullying é uma coisa errada, ensinar de que prejudicar o seu amigo, o seu colega é algo ruim, né? Eu acho que no mercado de trabalho também, eu acho que em todo lugar, porque na minha opinião nunca se é velho demais para mudar. O que vocês acharam das opiniões dos nossos entrevistados aí? É isso mesmo? Nunca se é velho demais para mudar? Excelentes as opiniões, eu acho que tem tudo a ver, absolutamente a ver. E falta mesmo muito conhecimento sobre o assunto, porque o senhor já falou aqui, mais uma vez, que muitas vezes a vítima não fala por medo, mas também as pessoas não falam por falta de conhecimento de que aquilo é uma agressão, que está errado. Tem um papel muito importante da família em estar atenta ao comportamento dos filhos. Então, o pai, os pais, a mãe, quando chegar em casa, perguntar como foi o seu dia. Isso eu faço desde que meus filhos foram para o maternal. Como foi o seu dia? Ali você percebe, né, se tem alguma coisa errada. Então você percebe, porque no maternal são as mordidinhas, as primeiras agressões, que são até um certo ponto normal, mas não uma criança, como aconteceu numa escola, que chegou com 10 mordidas. Então a gente vê que tem alguma coisa que a criança agressora teve aquela oportunidade, ou mais de uma criança. Nós temos que estar alerta a todos os comportamentos. Os pais precisam de conhecer o relacionamento que os filhos têm dentro da escola. E isso é da creche até, se possível, até a universidade, por que não? Acompanhar os filhos, saber com quem está andando, como é esse relacionamento, com quem ele se relaciona, né? Ou será que essa pessoa está sendo isolada na escola e não tem amigos nenhum? Então, são preocupações que a gente tem que ter para ver se existe um equilíbrio e atuar de forma proativa para evitar esse tipo de agressão assim que ela ocorre. E a senhora, doutora Ângela, quais são as dicas aí? Olha, como aquela psicóloga colocou ali, muito bem colocado, é necessário mudar a cultura. E para isso, mudar a cultura não é uma coisa que ocorre assim facilmente por simples discurso ou apelo, mas é uma coisa que tem que necessariamente envolver, por exemplo, esse trabalho conjunto da família com a escola e com os demais contextos em que a criança vive as suas experiências. Então, o esforço tem que ser um esforço coletivo da nossa sociedade, no sentido de melhorar a qualidade das nossas relações enquanto seres humanos, uns com os outros, confiando mais e respeitando mais uns aos outros. Bom, e a gente vai encerrar o programa de hoje com uma forma diferente, mostrando uma campanha feita por um canal de televisão direcionado ao público infantil. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém, porque eu achava que isso ia piorar a situação.
Mas a minha mãe viu que eu estava triste, então eu contei tudo para ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou para eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor para todo mundo. Doutora Ângela, doutor Luiz Cláudio, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e todos os esclarecimentos. E eu agradeço também a sua audiência. Tem alguma sugestão de tema? É só enviar para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E para rever os nossos programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro.